Ontem tivemos o julgamento do STJD referente à mudança das datas, né? E para surpresa de zero pessoas, manteve-se a decisão da CBF. Portanto, o jogo do Campeonato Brasileiro vai ser quinta e o da Copa do Brasil vai ser no domingo. Vamos ver o que o pessoal do Energia 97 tem a dizer sobre o assunto. Então, já deixa o like, se inscreva e vamos ao vídeo. Até agora. Calhordice foi o que aconteceu hoje, né? No Isso foi. STJD, né? Foi. Então, Isso foi. o STJD rejeitou hoje o pedido de Vasco e Corinthians, né? Que mantém as datas das semifinais da Copa do Brasil. Meu Deus. Os dois tinham entrado, né? Com pedido para manterem a data que tinha sido divulgada de primeira vez. Agora, o que acontece? Manteve, né? E a inversão da tabela do Campeonato Brasileiro. Então, a data do que seria a final vai ser o Campeonato Brasileiro. Ou seja, semana que vem, a metade no meio da semana, é jogo do Brasileiro. Do Brasileirão. Que E seria dia a Copa do 20 de Brasil. outubro é a Que Copa beleza, do Brasil. Parabéns, pro Corinthians, né? Parabéns. Então, Mano, vocês estão se superando, eu cara. tenho certeza que o Mano vai o Mano tá falar com a bastante a metralhadora ali, ó, respeito. carregou. até pra o Mano falar bastante que ele tem, né? Bastante, a opinião dele é forte. Eu não vou quer dizer o falar muito, não, seguinte. tá meio cansado, Tá tava na nada. academia. Também tá de meio- saco cheio. não, né? Tá mas meio exausto, sabe? Muitas atividades. Não, mas... Tá tão exausto que nem foi viajar, pô. Eu acompanhei o julgamento, né? Eu perdi meu tempo. E Era aí? um jogo Ah, mas tava na cara, de né, cartas De Paula? marcadas, né? Tava na É cara, claro né? que aquilo ia acontecer, porque não havia a menor possibilidade de alteração. Sim. Né? Foi 9-0 o placar. 9-0? Foi, 9-0. Vocês são Também muito não. cara de E pau, assim, velho. Juro por Deus, o cara. relator, ele utilizou basicamente a Constituição Federal. O cara cita num julgamento desportivo a Constituição Federal do Brasil. É brincadeira, que ele disse que o artigo 217 dá autonomia para a CBF, etc e tal, então isso prevalece diante de todo o resto. Quando você Meu utiliza um Deus. argumento constitucional, é porque você quer porque quer, porque a Constituição é superior a tudo. Quando você não tem muitos argumentos para rebater aquilo que é colocado na legislação infraconstitucional, que são as leis ordinárias Aí e tal, apela. apela. Aí se você entrar aí se um clube entrar na justiça comum, E aí? então sobrepõe CBF, tudo, Exatamente. aí é punido. Exatamente. Não pode. exatamente. Pô, então não tem pra onde correr. Sabe, não, tem onde correr, não tem, sabe, é Dodô. muito difícil. Então, assim, tava Não na tem. cara que iam fazer isso, falaram que não há dano irreparável, etc. Gente, pelo amor de Deus, Quem que cara, pode uma julgar isso, né? palhaçada. Uma palhaçada. É um teatro, né? O dirigente do Flamengo, o advogado Michel Assef lá, parecia amigo dos caras, sabe? Trocando Parecia, uma você acha? ideia Parecia só? tranquila. Meu, todo mundo conhece todo mundo. Uma farra. Uma farra. Mano do céu, olha, mano. Eu já esperava. Pra mim não é surpresa. Só que eu pensei que pelo menos ia ter uma, sabe? Uma divergência, Uma divergência, tá? Mas não, foi 9-0, mano. Ô, De Paula, boa tarde a todos aí. Boa tarde. Para mim, surpresa zero o que aconteceu. Eu venho falando isso, inclusive falei ontem. O Mota, quando trouxe a notícia, o julgamento vai ser na sexta-feira. Ontem não, antes de ontem, quando o Mota trouxe a informação falando que seria na sexta-feira, eu falei, ô Mota, já sei o que vai acontecer, porque a gente conhece muito bem STJD e CBF. Então, para mim, essa envergonhice, ô De Paula, já começou de manhã com aquele ofício chechelento que a CBF enviou para o Corinthians proibindo a estampa do patrocínio Master na camisa do Corinthians nos próximos jogos. Vamos lá, primeiro, uma decisão arbitrária e que ridícula. Tanto que eles voltaram atrás, olha, vamos conceder aqui a permissão para o Corinthians. Conceder a casa do cacete, CBF. Primeiro, vocês não mandam em absolutamente nada que sobreponha uma lei federal. Tá? Então, quem tem que falar a respeito desse negócio não é a CBF, é o próprio governo. E o governo ontem, ô De Paula, por mais que seja um negócio aí que, olha, entraram através da Loterge, enfim, mas saiu uma regulamentação no site do governo. O patrocinador do Corinthians está presente na lista de sites autorizados pelo governo. Então, olha, o Corinthians não pode expor a sua marca fora do Rio de Janeiro. A partir do momento que essa empresa ela entrou com a autorização dentro da Loterge, isso foi acatado pelo governo, o governo está acima da CBF. Existe uma portaria que foi contrariada pela CBF, uma portaria do governo, De Paula. Então, para mim, a sem vergonha começou aí. Então, o Corinthians ele já tem que saber muito bem com quem que ele está lidando. Já tem que saber por aí muito bem com quem ele está lidando. De manhã já tentaram fazer essa gracinha com o Corinthians. Depois voltaram atrás porque viram a merda que falaram.
Tava na cara que isso ia cair, o Corinthians ia ter o patrocínio estampado. Então, para não ficar mais feio, olha, vamos conceder ao Corinthians essa autorização. Conceder a casa do cacete, CBF. E agora, De Paula, com relação a esse julgamentozinho fajuto do STJD também, cara, na boa, o que eu falei, eu mantenho há muito tempo. E volto a falar aqui, Augusto Melo, essa é a hora para você não ficar com bravatinha em rede social, dando chiliquinho em vídeo e pôr em prática o discurso. Vamos colocar em prática o seu discurso. Porque quando de maneira sorrateira, De Paula, foi anunciado a mudança do jogo num sábado à noite, no domingo o Augusto Melo se posicionou nas redes sociais, inclusive republicados ali pelo Corinthians. Então, Augusto Melo, eu espero que esse seu discursinho não seja uma bravatinha. Eu espero que agora você ponha o pau na mesa, entre na justiça comum, mele o campeonato, paralise o campeonato e não entre em campo. Então, Augusto Melo, Mas pra a você torcida, dizer mano, que você desculpa. não ouviu... Só uma a torcida toda está a favor disso, sabendo que pode... Ô, Domênico, o negócio é o seguinte, não existe esse papo de torcida toda, cada um responde pelo que quer. E eu acho que o Augusto Melo, como presidente do Corinthians, ele tem que ter autonomia para falar, não vou entrar em campo. Que se dane agora o que o torcedor pensa, o torcedor que quer entrar em campo. O Corinthians tem que tentar moralizar essa porra. A CBF não pode fazer da sala dela uma extensão da diretoria do Flamengo. Porque tá na cara que o Atlético Mineiro teve peso zero nessa decisão da CBF. O Atlético Mineiro, se ele pede essa mudança de data, Domênico Gato, sozinho, ia ter gente na CBF colocando a mão na barriga para rir. Então, o Atlético Mineiro não tem peso na decisão da CBF. Essa decisão foi feita para agradar o Flamengo. Então, eu repito, Augusto Melo, e não adianta falar que você não viu o que eu escrevi, porque eu marquei ele aqui no Instagram, vocês podem até ver. Vou colocar aqui para vocês, ó. Você marcou ele? O post que eu fiz aqui falando, marquei, eu marco mesmo. Se ele não vê, alguém conta. Alguém fala, né? Não, mas tá aqui, ó, o post que eu coloquei no Instagram aqui falando, ó, vocês podem ver aqui, ó, tá embaixo aqui, ó. Foi visualizado. Visualizado, e pode ver que é o próprio aqui, ó. Visualizou? Leu, ele leu. Leu. Ele leu. Então, o negócio é o seguinte, ele leu. Augusto Melo, repito, para você dizer que, não vi, passou sem querer no Instagram. Não entre em campo, Augusto Melo. Agora é hora de você ter culhão. Agora é hora de parar o campeonato. Não tem que entrar em campo. Eu falei isso antes do primeiro jogo, que tem gente que vai falar, tá falando porque perdeu o primeiro. Não, eu já era favorável a essa decisão do Corinthians antes mesmo de acontecer o primeiro jogo. Podia ter ganhado de 3 do Flamengo no Maracanã. A questão não é resultado. A questão não é classificação ou eliminação. Eu tô falando aqui de moralizar essa porra. Então o negócio é o seguinte, Augusto Melo, é a hora de você, através do seu departamento jurídico, entrar na justiça comum. Vão falar, mano, mas justiça comum tem retaliação. Eu quero ver alguém, não é nem na FIFA, é no CAS. Porque se a FIFA quiser ferrar o Corinthians, recorre no CAS e vai pra cima até as últimas consequências. O Corinthians tem a favor dele um regulamento que o favorece, porque o regulamento diz que só o mandante pode pedir alteração da data da partida. E caso o visitante queira, também a CBF abra esse precedente. Ok, eu não sou contrário, eu sou o cara democrático, mas deveriam ter convocado os 4 semifinalistas para haver um consenso. Se 3 quisessem e um não quisesse, a decisão desse um deveria ser mantida, porque o regulamento foi iniciado e assinado por todos antes de começar a Copa do Brasil e todos acataram com as datas que estavam pressupostas. E dentro desse caso, De Paula, o agravante passa a ser o fato da data FIFA já existir quando a CBF divulgou as datas de ida e volta na semifinal da Copa do Brasil. Né? Então, uma vergonha. Não dá pra falar, puseram a data FIFA depois aí que eu coloquei a tabela da Copa do Brasil. Uma porra, uma pinóia. Já sabiam a porra da data FIFA. Então puseram porque foram incompetentes. Eu não quero saber, De Paulo. O negócio é o seguinte, tem que parar essa porra dessa Copa do Brasil. Que se lixe a justiça comum, que se lixe uma possível retaliação da CBF. Dane-se. Pode derrubar o Corinthians 3 anos, mano. Ô, mano, só pra talvez te desanimar um pouco mais aí, o nosso querido Rodrigo Vessone, ouvinte da Energia, parceirão. Vessone ele conhece monstro, lá né? no Fielzone. Mandou aqui pra mim agora. Fofinho, tá gordinho. De Paula, a chance já abriu até a venda de ingressos para o jogo contra o Atlético Paranaense. Divulgou há pouco. Corinthians aceitou a derrota.
Ai, ai. Mas, ô De Paula, é que nesse jogo, cara, do Mas o Campeonato do Atlético Brasileiro, tem que ir, né? infelizmente, Domênico, houve uma alteração de data e o Corinthians foi prejudicado nessa alteração de data, mas ok. Já que foi feito mesmo e o Corinthians não pode abdicar de 2 competições, apesar que se quisesse ter sido radical, deveria fazer para fazer valer a justiça, mas tem que sabotar a Copa do Brasil. Sabota a Copa do Brasil. Porque uma Infelizmente, coisa, contra o Atlético Paranaense, o Domênico Gato, vai ter que entrar em campo. Nesse caso, apesar de... Oi, diga, Dudu. Não, eu ia falar, você tem razão. Nesse caso, não tem como, tem que entrar com o Atlético. Agora, o que pode acontecer é não vender contra o Flamengo e não entrar em campo. E que se dane. O Mano tem razão. Vamos ver. Vamos Mas aguardar. eu duvido que vai Mas é acontecer. aquela Eu história, duvido. o Corinthians Em está 2015 disposto a pagar o preço disso? Que o preço a Ô, gente Motinha, já sabe por que tem que estar disposto? Sabe por que tem que estar disposto? Eu vou fazer uma pergunta aqui que é muito clara. E eu quero ver alguém me contrapor nessa pergunta que eu vou fazer. Vai, Mota. Eu queria ver, eu corto um braço. Se o presidente do Corinthians Que fosse o isso? Andrés, com todas as divergências que eu tenho contra o Andrés e um monte de quebra-pau que eu mais já tive forte. com ele, mas eu corto um braço se o presidente do Corinthians fosse o Andrés, se isso tivesse acontecido. Eu queria ver, aliás, já vou somar mais um, Andrés e Eurico Miranda. Cada um defendendo Nossa. seu respectivo clube. Eurico Eu queria Miranda. ver não ia se mesmo. ia ter culhão dentro da CBF pra bater de frente com o não ia, Andrés e não. Eurico Verdade, Miranda. verdade. Aí certamente, aí Raposas, ia ser o né? inverso. A injustiça é ser com outro clube. As raposas Talvez. felpudas, Com eles, não. Mas eu né? fiquei curioso. Então, o negócio é o Raposas seguinte. felpudas, né? Ô, Motinha, porque não adianta ficar com bravatinho em rede social pra querer agradar torcedor e fazer aquela médiazinha. Olha, vou aqui mostrar que eu tô revoltado. A revolta tem que estar na prática, Augusto Melo. A revolta tem que estar agora reunido dentro da tua sala, todos os representantes do departamento jurídico do Corinthians, bolando uma estratégia pra melar a Copa do Brasil. não vai É isso ser. que você tem que fazer. Porque eu se o acho presidente do difícil. Corinthians fosse outro, mas independente, Domênico Gato, o Corinthians tem que fazer de tudo pra melar a competição. eu concordo tem com que você. fazer, Mano, tem que assim, fazer. mano, eu entendo. Mas assim, eu já até vi a politicagem, declaração né? do Felipe Isabella, que foi até candidato já à presidência do Corinthians, não, Isabella. Ele era o representante hoje lá, ele falou: perdemos, vamos avaliar agora o que adotar, eventualmente apresentar algum recurso. Quer dizer, sabia, né? eu acho não bem adianta. complicado. E o que Eu- será que eu- pensa o torcedor do Corinthians? É isso que eu queria Será que- saber. será que eles Porque o Mano pensa numa forma, pensa de uma eu forma acho, eu radical juro, ele e o De Paula, e pra correta, mim, eu acho. eles estão certos. Se Eu fosse também o meu acho. time, eu ia estar Vamos puto. colocar uma enquete. Pode pôr Seria enquete legal, aí. eu também acho Se fosse interessante. com o teu time, hein? Com o teu time. Você, vírgula, corintiano, vírgula, e corintiano não tem H, tá? Você, vírgula, corintiano, vírgula, acha que o Corinthians deve dar WO contra o Flamengo? Flamengo. Contra o Flamengo? Acho interessante isso. Saber o torcedor o que tá pensando, se pensa igual o Mano. Porque eu acho que ainda vai ter torcedores que vão pensar o Eu contrário. também acho. Que vai E, pensar Dodô, no time. teve uma que vai situação, aceitar, teve uma situação- Entendeu? Por isso que eu Tem uma perguntei pro situação- Mano. Vamos ouvir o Pedro. Pedro, você. Teve uma situação em 2015, a final Santos e Palmeiras, estava marcado uma semana para Mas foi o depois da Santos que pediu, semifinal. Que o Santos estava voando e tudo mais, a diretoria do Santos foi lá e pediu para um mês depois, e vocês viram o que aconteceu. Foram coniventes com a CBF, o Santos entrou em campo, vocês viram o que aconteceu. O Palmeiras Então, engoliu o Santos no segundo foi- jogo e ganhou nos pênaltis. Pro Palmeiras foi até bom, porque o Palmeiras não tava num momento bom. exato. E quando o Santos pediu, o Palmeiras ficou quieto. Falei, beleza, quer Isso. ele, nós. O Palmeiras, na época da semifinal, não estava tão bem Não, igual estava não, no final do não, ano. não. E o Santos estava voando. Tinha Tava. engolido o Corinthians, Tava. engolido o São Paulo. Era bem pra- provável que vencesse, viu, Gente, Pedrinho? Exato. Se a final é na semana seguinte, provavelmente o Santos vencesse aquele jogo. Eu não entendi porque pediram pra adiar. Bom, mas esse daí eu não entendo voltando até para agora. hoje, voltando para hoje, só para que os nossos ouvintes também estejam embasados na hora de dar opinião, no caso do Corinthians, da WO. E se for WO, Sombra, isso que eu ia te perguntar. Exatamente. Qual é a Sofre penalidade, consequência. qual é a sanção Não é só a derrota, né? pro Corinthians? Qual é a sanção penalidade? pro Corinthians? Porque assim, a pessoa, vamos supor, devem haver sanções. Sim. Ok? Mas vocês sabem, não? Eu não, Eu não sei sei. quais são as Eu sanções. não sei. Não sei. Vou até procurar. Mas devem haver sanções em função do WO. Eu vou tentar procurar agora para saber quais seriam as sanções. Para que o torcedor ele possa julgar. Por exemplo, o Mano sabe que há sanções. Talvez ele não saiba quais são as sanções. Sim, acho que ninguém Mas sabe. a posição do Mano é: dane-se, não importa a sanção. É ficar 3 anos sem jogar, ele é contra. Ele acha que tem que melar. Ok. O torcedor tem que estar ciente quais são as sanções para ele pesar. É melhor, não é melhor, né? Vamos melar, não vamos. Fica 3 anos sem jogar. Não, pelo amor de Deus.
significaria Da Conmebol, talvez acho que é 3 anos que fica fora. o fim da instituição. Não sei. Cada um. Mas, ô Sombra, só Então, um mas- adendo aí, por gentileza. É. Eu não sou a favor do WO, única e exclusivamente, ó, tô bravinho, vou melar o campeonato aqui. Eu sou a favor de recorrer à justiça comum. É um pouco diferente, porque aí, você tendo uma liminar de uma justiça te concedendo a possibilidade de um julgamento analisando o regulamento Fica da competição. suspenso, né? Exato. E quanto a tempo competição demora ela isso, ficaria mano? Vocês sabem? suspensa. Não se você sei, entrar, não sei, que se dane. essa é uma decisão, Pois é, uma tutela entra cautelar de imediato. Segunda-feira, entra. Na Porque terça, quarta já tá despachando. Então é antes do jogo. Ah, antes do jogo. Ah, Porque Porque o que eu tô não é falando assim. aqui, Mas Sombra, pode ser porque caçada. você falar assim a respeito Pode. de... Não, pode. Pode ser Mas caçado? Não, até pode, como já teve essas guerras de liminares aí. Você lembra SBT e Globo? Naquela época que ficou até antes do jogo, até 10 minutos do jogo, quem ia transmitir a partida? Vocês Lembro. lembram disso? Lembro. Então, já houve episódios assim, Domênico Gato, no fora de campo. Mas quando você fala, por exemplo, Sombra, um WO, dá a impressão tipo, eu tô revoltado e eu não vou querer usar o artifício jurídico. Só Então não vou já pro memou a jogo. Não, eu enquete. tô falando a respeito... Então, Porque porque a enquete eu tá sou a falando favor de entrar WO. na justiça comum. Então, Exato, eu sou a que favor da assim- justiça comum. É que é diferente. assim, é uma coisa que tem que ficar Corta a clara. enquete. É que não é que o clube de futebol não pode entrar na justiça comum. Não é vedado que ele entre na justiça comum. Mas se entrar. Mas se entrar, o que não, acontece? É que há uma regra estabelecida que o Poder Judiciário só pode admitir ações relativas a competições esportivas se esgotadas as instâncias da justiça desportiva. E aconteceu isso? Não. Não? Não, foi um Não. julgamento, cabe Primeiro, recurso, Cabe cabe não recurso. sei o quê. Então Vai um monte de complicou. lugar, entendeu? Então não é complicou. que é vedado, a gente tem que entender assim, não é vedado você entrar no seu comum. O Você clube pode entrar. Você pode entrar. Pode, não tem problema. Só que não Mas foi- desde que, Tá. desde que estejam esgotadas estão, né? as instâncias desportivas e não está. Aí nós Quanto estamos no tempo demora começo. pra esgotar? Mas Um monte. Mas- E demora Muito dias, tempo. né? É, Meses. meses, E anos. mesmo Então não tem que- como. E mesmo assim, você pode esgotar todos os recursos na desportiva. Esgotei tudo. Aí você vai pra comum. Entrou na comum, você vai ser punido pela FIFA. Não deveria, Essa né? que é a questão da FIFA. Então, Sombra, não Não tem o que deveria. fazer. O cara fica Você vai me refém, desculpar. não tem o que fazer. Então eu entendo o porquê do Mano e do De Paulo estarem bravos e muitos corintianos, eu entendo perfeitamente, tô com eles. Só que eu acho que não tem jeito não aí, pelo que vocês estão falando aí, pelo que eu tô vendo aqui. Não tem que jogar. Mas, ô Domênico, Vai ter que Mas, jogar. ô Domênico, se você tem um regulamento, tá? Você tem um regulamento que te favorece. Você tem a seu favor também o atenuante de terem já conhecimento das datas FIFA quando eles fizeram e confeccionaram as semifinais da Copa do Brasil, inclusive sorteio de mando e tudo mais. O Corinthians ele tem a faca e o queijo na mão. Não tem como a própria justiça não dar ganho de causa nesse Mas isso caso vai demorar, pro mano. Corinthians. É isso que eu tô Mas dizendo. é que tá, mas paralisa a Copa do Brasil. Eu quero ver o que a televisão vai achar disso. Quero ver o que a Mas televisão vai paralisa achar como? disso. Como é que é paralisar? mano, não Eles vai vão dar paralisar. WO. Através, WO mas vai é que tá, ô Domênico Gato, não existe jogo até um julgamento. Não existe jogo até Eu o não sei julgamento. se isso pode, Simples Paulo? assim. Não, mano, mas é assim. Só Acho que até não é isso. pra deixar um pouco mais claro, é o seguinte. Não necessariamente você entrando na justiça comum, você vai ter um deferimento do seu pedido. Ah lá. O juiz que analisar o caso pode entender que não é caso. De E dar aí ele liminar, fala, não. ele pode ter uma interpretação diferente do Mano, por exemplo, de muita gente, uma interpretação igual à do Superior Tribunal de Justiça Desportivo e falar, indefiro a liminar, não cabe. Não, mas, ô De Paula, abraço. é um risco que se corre. É um risco que se corre. É a mesma coisa, por exemplo, você processa alguém, não tá estipulado na lei que você processar alguém já é ganho de processo a seu favor. Exatamente. É a mesma, proporcionalmente falando, é a mesma coisa do que você tá falando. Mas o dever do Corinthians é esse, De Paulo. Porque eu sou contrário a esse tipo de coisa, até o que tá dentro da enquete, Sombra, Domênico, meus amigos aí também. O brasileiro, ele é muito acomodado. Domênico Gato, o brasileiro, ele é acomodado desde 1500, cara. Estipularam isso, tá bom então, eu tô revoltado, mas eu vou cumprir. Eu acho que os clubes brasileiros, eles não podem ficar à mercê dessa entidade que não passa credibilidade nenhuma, chamada CBF. Vide os últimos presidentes que Então, passaram mas o por lá. problema é o tempo, viu, mano? Não e tem também- tempo hábil E é pra por isso que coisa eu sou a favor da acontecer. justiça comum. Então, mas Mas aí é tem por isso, outra ô Domênico Gato, perdão, Sombra, ô Domênico, você ter a sua causa apurada e apreciada pela justiça é de um dia para o outro ou em 2 dias. Eu não sei se essa liminar talvez ficaria válida até a data do jogo. Então. Pode ser que o Flamengo entre e casse, mas o Corinthians, obrigatoriamente, ele não pode ficar calado. Ele não pode aceitar isso de cabeça baixa. É isso que eu tô falando. É, o o que o Corinthians Mano ele quer é que deveria compre a briga. tentar, dentro de todos os limites que ele tem, comprar a briga e bater de frente, cara. Olha,
Se todos os clubes fossem unidos, seria diferente. Se todos os clubes tivessem uma liga e eles dessem uma banana pra CBF, né? Seria totalmente diferente. Bom, então tá aí. O Mano disse o que todo corintiano queria dizer. Entenda, o problema não é o Flamengo estar desfalcado ou não. O problema é o próprio Corinthians. O Corinthians jogaria também desfalcado na Copa do Brasil, seria na quinta-feira, mas o foco do Corinthians, mas jogaria completo no domingo. O foco do Corinthians é o Campeonato Brasileiro, entenda, não é a Copa do Brasil, não é a Sul-Americana. Nós chegamos com reserva. Contra o Fortaleza foi reserva, contra o próprio Flamengo no primeiro jogo, 8 reservas. Então, se perder a Copa do Brasil, triste, mas o nosso foco é não cair no Campeonato Brasileiro. Então, sim, o Corinthians tem que ir até a última instância, tem que correr atrás do que é possível. E se não tiver como, talvez até não entrar em campo mesmo. Bom, mas deixa aí no comentário o que você acha, qual a sua opinião, se inscreva e até a próxima.